Amados irmãos e irmãs de jornada, estejam vocês encarnados ou não, assistindo a gente pela internet, onde quer que você esteja agora, namastê. Ontem, na salinha onde todos aguardam para o tratamento, eu estava falando com alguns irmãos sentados. De repente me apareceu uma jovem na porta olhando para mim. Eu olhei para ela, sorri, cumprimentei. Ela respondeu. Em seguida disse para mim: "Você não lembra de mim, Odilon?" Realmente eu não lembrava dela. Falei: "Me desculpe, minha irmã, não estou lembrado." E fui até ela abraçá-la. Ao abraçá-la e olhar nos olhos, que são as janelas da alma, lembrei de quem é ela. E aí ela me deu um abraço apertado. E em seguida falou para mim assim: "Olha, Odilon, eu não me corto mais." Essa irmã muitas vezes chegou à sala com tatuagens nos braços porque ela tinha se cortado e tentado suicídio. Muitas vezes. A sala 14 e a sala 11 divide uma coisa muito similar. Muitos que têm compulsão pensam em suicídio e vice-versa. E aí ela, sorridente, falou: "Olha, não me corto mais, Odilon." Nossa, que alegria vê-la naquela condição, porque foi muitas as vezes que ela chegou assim. Às vezes ela falava: "Eu saí do hospital esses dias, Odilon, eu tentei de novo." E aí a gente, todos da sala, faz o trabalho necessário. Ela tinha um problema de obsessivo, de entidades obsessivas, muito complicado. Mas para o pai, nada é impossível. E aí eu pude falar para ela: "Bendita seja você, minha querida irmã, que agora veio aqui me dar um abraço de gratidão, porque mais do que isso, olha nos olhos de quem está presente." Tem pessoas que estão aqui que estavam presentes na hora. Os olhos de quem estava presente, a esperança, a vontade de lutar era tão enorme que dava para ser sentida, mais do que aos olhos vistos. Eu falei: "Você sabe o que você está fazendo, minha irmã? A vossa vitória sobre a sua dificuldade, para aqueles que estão agora aqui presentes, assistindo você falar disso, isso é uma esperança enorme, porque todos aqui estão sofrendo aflições terríveis com os seus, e achando como é difícil, será que vai ser possível? Será que eu vou conseguir?" E você aqui representa exatamente isso, pela sua história. Então agora você serve, minha irmã, ao vir à casa. Você serve, porque o que você é agora é força. Você está realizando. Há o que resolver ainda, sim, mas o mais crítico, que era a ideia de desistir da vida, ela superou. Olhei para ela e falei: "A vida faz sentido? Vale a pena lutar por ela, mesmo com toda a dificuldade?" Ela olhou e falou: "Sim, Odilon, agora eu entendo que vale a pena." Ela entrou, foi abraçar as outras pessoas. É claro que o abraço que eu recebi foi em nome de muitos. Foi em nome desse irmão presente na mesa, o Nelson, porque foi ele, há 12 anos atrás, em meio às suas dores e às suas aflições, que em vez de ficar lamentando, pensando só nos seus, resolveu transformar suas dores num projeto para que outros pudessem ter a mesma oportunidade. E aceitou a inspiração que recebeu do plano espiritual, agregou seu valor e apresentou ao presidente da casa o projeto. E ele existe exatamente por causa disso. Então, recebeu o abraço em nome dele. Recebeu o abraço em nome ao presidente da casa, o então seu Wilson, que aceitou o projeto e criou a condição logística para que ele pudesse existir. Recebi o abraço pelos psiquiatras, pelos psicólogos da casa. Recebi o abraço pelos outros dirigentes dos vários setores dessa casa aqui, que muitas vezes contribuem com o tratamento que aqui hoje ocorre e na sala 11. Recebi o abraço por todos os irmãos que trabalham na casa, porque é egrégora de amor
e da força divina com que nós viemos à casa para poder buscar resolver nossas aflições, servindo o outro, possibilitou isso. Eu recebi abraço pelos irmãos anônimos no plano espiritual, que não são espíritos conhecidos, mas que com afinco e com amor, sem pensar em nenhum retorno, vêm nos acompanhando e ajudando a nós encarnados aqui. Eu recebi o abraço por todos aqueles que vêm se tratar aqui. Porque assim como ela, que tratando-se na casa, veio se tornar transparente ali, diante de todos, e se tornar força, ânimo, fé, esperança para todos, vocês também contribuíram com ela. Há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, eu estava na varanda, passando reflexões para os irmãos presentes, e chega um rapaz, completamente confuso. Tu via nos olhos que ele estava completamente confuso, quase sem noção de onde estava. Parei um pouco, fui até ele, dei um abraço, recepcionando ele. E ele me abraçou um pouco desconfiado, como normalmente as pessoas fazem no início. E eu disse a ele: meu irmão, desejo a você que você encontre na casa muito mais do que você veio buscar. Mas já te digo de antemão que o que tu veio buscar está em vós. Você acredita nisso? Ele disse que sim. Não pude deixar de notar que ele tinha um cordão com uma cruz de madeira muito simples. Peguei a cruz e falei: você tem muita fé, não é, meu irmão? Ele concordou. E era uma cruz de madeira simples como a dos franciscanos. A casa é franciscana. O Frei Luiz era franciscano. E eu falei: você é um homem de fé, né, meu irmão? Você tem muita fé? Ele concordou. Então, meu irmão, que você possa, através de sua fé, encontrar a cura, porque o mestre dizia: tua fé te curou. Se você tem a fé, que você possa usar todos os instrumentos, toda a preparação, todos os ensinamentos, tudo que a casa oferece para realizar aquilo que você veio buscar. Ontem mesmo, depois que eu deixei essa menina, que eu pedi para ela dar um depoimento rápido para aqueles que estavam assistindo, eu vim para o lado de fora. Quando eu saí, ele estava chegando, esse rapaz. Abracei ele, falei assim: olha só, que tal estender ao próximo aquilo que recebeste de graça na casa? Lembra disso? Dá de graça o que receba de graça? Ele riu. Ele já entende isso. Ele participa da escolinha. Aí eu falei para ele: então vem cá, fala um pouco da sua vitória aqui, para o cristão presente. Entregue ao outro a força da vitória que você tem realizando. Porque ninguém mais, com mais força na palavra, do que aquele que saiu do abismo, saiu daquele caverna e deseja isso para o outro que ainda está em conflito dentro da caverna. E aí ele falou rapidamente, em 5 minutos. E ele, quando ele chegou a primeira vez, ele era tremendamente tímido. Ele levou muito tempo para vir falar comigo. Um dia, depois de alguns meses, ele falou: posso falar com você, Odilon? Eu falei: claro, estou à sua disposição. E ao conversar comigo, ele estava o tempo de cabeça baixa. Ele falou assim no início: você me desculpa, tá, Odilon, mas eu tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Eu falei: meu irmão, olhe nos olhos de todos nós, porque todos nós aqui somos culpados, irmãos. Todos nós aqui. Não existe inocente nesta terra. Todos nós temos motivo de nos envergonhar do passado. Mas o Mestre não quer que a gente fique olhando para o motivo dos erros, mas para a oportunidade agora. Olha nos olhos. Ontem, quando eu pedi para ele falar para as pessoas, ele estava olhando nos olhos das pessoas. Ele não falou de cabeça baixa. Qual é a diferença desses dois irmãos? Estão vivenciando, realizando e pondo em prática aquilo que têm compreendido de como é o processo da vida. O evangelho de amor e verdade do Mestre, a espiritualidade vem nos dar noção de como vivê-lo em meio ao cotidiano dessa vida, que parece tão louca. O mundo parece tão transtornado, em tanto desequilíbrio. Mas em meio a tudo isso, o Mestre espera que a gente seja o sal da terra, a luz do mundo, como ele dizia. Esse irmão está fazendo isso.
Ele tem vindo falando para mim, Odilon, eu tenho tido contato com pessoas, relações com pessoas que eu nunca pensei que eu fosse ter na vida. Olha, ele não está tendo relações com pessoas especiais, com algum status, não. Mas a relação mais sincera, com pessoas que têm mais interesse em coisas que têm valor na vida. E ele tem encontrado isso. Os conflitos que eu tinha, Odilon, com meus familiares, eu vejo com outros olhos. E compreendo eles. E estou vendo a oportunidade de eu me modificar e aprender exatamente com eles. Foi o que ele falou para mim. O que fez diferença nesse ano para ele e tal, é viver o ensinamento. É entender que a água da vida que o mestre disse, que se a gente bebesse, não teria mais sede, ele está bebendo. E essa fonte não está em mim, Odilon. Não está em nenhum outro ser humano a não ser nele. Então, cada um tem que encontrar a própria fonte dessa água da vida. E você só encontra vivendo o amor e a verdade no teu cotidiano. Sentindo, pensando, falando e agindo de acordo. Não se espera a santidade de ninguém agora nessa existência. Isso é um processo longuíssimo, mas que começa no momento que você quer, sinceramente, conhecer a sua natureza, conhecendo o outro e você. Falei para ele, olha só, se você pretende encontrar Deus em você, você precisa olhar nos olhos, os olhos são a janela da alma. Para você começar a ver Deus em você, é preciso que você veja Deus no outro. Se não houver olho no olho, você não faz isso. Ele lutou contra essa dificuldade de olhar nos olhos. Lutou, entendeu isso. E fez valer, está olhando nos olhos. E está realizando nele. Assim como essa outra irmã está realizando. Ela tem outros desafios? Tem. Tanto é que ela falou depois do abraço, ela falou, Odilon, até quarta-feira. Mas o processo crítico, a ideia de desistir da vida, ela venceu. Ela venceu porque ouviu e se arrastando com dores, com toda dificuldade, ela foi em frente. Ela estava numa caverna escura, úmida, desagradável, fria, mas quando ela olhou lá no fundo um pontinho de luz, ela, em vez de ficar sentada, chorando, reclamando, dizendo que não podia, ela foi se arrastando com todas as dores, com todas as dificuldades, em direção a esse pontinho de luz, que não é mais um pontinho de luz para ela simplesmente. Apesar dela estar dentro de uma caverna ainda, ela já pode ver que lá é uma porta e que existe um sol brilhando, uma luz brilhante lá. Ela vai sair. E nesse processo de sair dessa escura caverna em busca do sol e da água da vida, que no fundo é nela, ela vai ajudar muitos. Porque, com certeza, no momento que ela sair dessa caverna e estiver divisando o céu azul e o sol, ela não vai esquecer de que existem outros irmãos em meio às mesmas dores que ela dentro de uma caverna. E possivelmente ela se entendeu que é amar desinteressado e quiser continuar encontrando o Senhor da vida em si e bebendo da própria água da vida no seu coração, ela terá que estender isso ao outro. E ela vai fazê-lo. Assim como esse outro irmão tem falado, Odilon, eu tenho visitado pessoas internadas que eu conheço que têm a mesma dificuldade que eu, a mesma compulsão que eu. Eu vou lá, converso, dou atenção. Estão dizendo que eu sou maluco, mas eu não desisti, não. Eu acho que o maluco eu já estava antes, agora não estou louco, não, Odilon. Nunca tive tão lúcido. Mas ele está fazendo. Sabe por que eles chegaram na casa? Sabe por que nós estamos na casa? A lei divina já nos contempla com a grande modificação na jornada de nossos espíritos. Estamos maduros para fazer a grande mudança na jornada. E a partir de agora, se você quiser, vamos entrar no nível de despertar que nunca tivemos em momento nenhum na jornada, porque éramos aqueles que dormiam, aqueles que estavam mortos, como diz Jesus. Estamos agora despertando, mas o despertar implica em sempre fazer a manutenção dessa vivência. O amor é uma coisa que se amplifica e aumenta e se aperfeiçoa, junto com a razão. Amor sem a razão pode tornar você vulnerável, frágil. O amor com a razão é muito robusto e eficaz. E a casa espírita tem a finalidade de trazer essa autonomia para você.
A casa espírita não quer que você se torne espírita. Aqui vem budistas, aqui vem evangélicos, aqui vem católicos. Ninguém fala, você tem que se tornar espírita. Não. A ideia é que você possa entender claramente as informações que a gente tem e que a gente busca compreender de quem somos, quem é o outro, qual é o sentido da vida, como encontrar e viver aquilo que o mestre veio nos ensinar. Se ele quiser voltar para a religião dele, ótimo, ele vai levar esse conceito lá. Se ele for ateu, também não tem problema. Existem ateus em nosso lar em maior quantidade do que espíritas, disse para nós o doutor Inácio. Numa mensagem ele falou, vocês sabiam que no nosso lar existem espíritos que na terra foram evangélicos, foram católicos, foram ateus, mais do que espíritas, porque não é pertencer a uma religião, mas sim viver a religiosidade desse encontro com a divina presença em você, acompanhando e seguindo as leis divinas que estão gravadas em nossa consciência, sendo fiéis a essa lei divina, que é fé, fidelidade. Eles estão realizando. Alguém aqui é menos filho do Pai do que esses dois? Então todos nós podemos realizar. Faça por onde que eu te ajudarei. Não disse o mestre? Era uma afirmação, ele garante o resultado. Mas a gente precisa construir, fazer valer. Tenho outros exemplos para dar, de irmãos que estão aqui na sala agora, e de outros que estão trabalhando na casa, irmãos que têm realizado. Vêm aqui se agregar nessa comunhão sagrada, mas não botaram a vida na mão de ninguém. Estão com autonomia, conversando, trocando ideia, ouvindo informação, palestra, aula, mas vão discernir, vão olhar o contexto da vida e aí vão aplicar. E na medida, com a força e interesse que aplicam, o resultado e o retorno vem. Então, quanto tempo leva? Depende de você. O quanto sincero é a tua busca de mudança. O quanto você é transparente para você. Porque se você usa uma máscara para você, essa é a pior máscara. A máscara que a gente usa para os outros não é tão mal, mas é que a gente usa para nós, para não nos ver, não nos aceitar, não entender e admitir quem somos e as pequenezas que temos para mudá-la. Nós não estamos desafiando ninguém, o desafio é a nós mesmos. Assim como a infelicidade é nossa mesmo, aquela que sememos é nossa mesmo. Mas podemos mudar. A lei divina nos contempla agora, nessa existência, com a grande mudança que nunca fizemos em momento nenhum. Mas você tem que realizar. E você pode. E a espiritualidade está fornecendo todas as oportunidades para que você realize. Se você tem obsessores, se há parte no plano espiritual que você tem como resolver, o plano espiritual está resolvendo para nós. Porque chegou a hora. O mundo urge por mudanças. E essas mudanças implicam em nós encarnados ajudar a essa vibração, a essa luz, a se ancorar no plano físico. O mestre tem planos, mas ele contempla todos nós. Ele quer que todos nós podemos chegar à frente e ter a alegria de ter realizado o que podíamos na participação da mudança dele, desse mundo, em benefício nosso e dos outros. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos fazer valer. Vamos beber da água da vida, que aí deixaremos de ter sede, como ele disse. E essa água da vida é a prática do amor e da verdade, sempre em aperfeiçoamento, sempre em renovação. Queridos irmãos, muitos irmãos agora estão nos assistindo à distância, mas o tempo e o espaço para a força divina não representa nada. Muitas mães, pais, irmãos, avós, esposa, filhos, nesse momento agora, congregado com nós através da distância, pede pelos seus. Direi o nome de uma mãe que possivelmente agora está nos assistindo pedindo por seu filho, a Fabiana. É um momento sagrado em que o espírito feminino, na condição da mãe, pede por seu amado filho. Pede, receberás, procure, acharás, bate e a porta se abrirá.
Mas é preciso saber de uma coisa em meio a nossos pedidos e a nossas preces. As respostas não acontecem segundo a nossa conveniência e o nosso entendimento. É preciso ter maturidade de entender que a resposta vem segundo a nossa real necessidade. E às vezes não vem aquilo que você espera. Mas preste atenção, olhe com olhos de ver, escute com ouvidos de ouvir. Você verá que houve mudança sim. E muito mais eficaz e maior do que aquela que você esperava na prece. Porque a gente, pela imperfeição, pela dificuldade, fazemos preces imperfeitas. Pedimos com dificuldade e baseado em nossa ignorância. Mas o Mestre, o Senhor da vida, que contempla todos nós e nos conhece a fundo, sabe nos atender com o que necessitamos. É só estar atento a isso. Então, que possamos todos nós, agora congregados aqui, pensar não só aqui em nós, nessa sala, ou aqui nesse estado do Rio de Janeiro, ou no Brasil, mas no mundo. Porque o Mestre não falha. Ele pode antever, na condição do Cristo, todos os movimentos de todos os seres sob sua tutela. E usa, inclusive, os equívocos e as falhas em benefício de todos nós. Aquela ideia de que Deus escreve certo por linhas tortas deixa claro a nossa presunção, a nossa vaidade de não admitir que Ele escreve certo por linhas certas. Nós é que temos os olhos incapazes de ver e de admitir que tudo está certo, só nós precisamos fazer jus a essa condição divina que nós temos. Gratidão pela atenção. Paz, amor e muita abundância, meus amados irmãos. Namastê.